Bom dia, tudo bem? Ótimo. Vamos então continuar com o nosso História do Brasil, República Liberal, Democrática e Populista. Na aula anterior nós paramos ali no suicídio de Vargas e vimos o quanto esse suicídio teve um conteúdo político, é isso? Então tá bem. O que acontece agora? Né? Então, passa aquela comoção, não deu para dar o golpe e as coisas vão se ajeitando aqui. Mas aqueles grupos que tentaram derrubar Vargas vão desistir? Bom, sabemos que eles retornam lá em 64. Olha, Carlos Lacerda, Golbery do Couto e Silva, Mourão, todos estão aqui. E vão estar lá em 64. Mas entre um e outro, houve uma outra tentativa aqui de golpe. Então, vamos ver como. Quem assume é o vice-presidente Café Filho. O Café Filho vai governar no caso, agosto de 1954 até dezembro de 55. Temos o processo eleitoral, próximo presidente. E a chapa PSD e PTB vai lançar como candidatos o Juscelino Kubitschek e o João Goulart. E vai ser considerada essa dupla imbatíveis. Serão imbatíveis. E aí? Então, o Lacerda, o DN vão dizer, não devem ser candidatos. São comunistas, corruptos, etc. Eles saíram. Não podem ganhar. Eles ganharam. E aí ele vai dizer, não podem assumir. Então o Carlos Lacerda está dizendo claramente, é um golpe, né? Se aquele que ganhou não vai assumir. Na verdade, a vitória foi por 36%, o Juscelino e o Jango, 36%, contra 30% do candidato da UDN, Juarez Távora, que tinha sido lá tenentista, né? Agora é um general, perdeu. E também tinha saído o candidato Adhemar. Adhemar de Barros tinha feito um acordo com Vargas, né? Ele apoiou Vargas na eleição de 50 e Vargas o apoiaria agora. Obviamente que Vargas morreu. Mesmo assim ele vai sair candidato, não vai levar. Então dentro desse contexto, o grupo da UDN vai articular para que o JK e o Jango não assumam. Bom, tem 1000 detalhes, mas no geral aconteceu o seguinte, o Café Filho fica doente, ou fala que fica, mas falou que ficou doente. No lugar dele assume o presidente do Congresso, o Carlos Luz, que é do mesmo grupo do Lacerda, da UDN, aquele povo ali. Qual que era a intenção? Desestabilizar o general Lott, que era legalista e que não aceitaria o golpe. Armaram um esquema para que ele pedisse afastamento, para que ele deixasse a demissão do cargo dele. Mas ele percebeu isso, claro, alguns deram uns toques para ele, e ele não sai. E pelo contrário, ele vai fazer então o que é chamado de um contragolpe preventivo. Ele tira o Carlos Luz da presidência, milagrosamente ou não, o Café Filho fica bom da doença. O Lott fala, não, você também não. E coloca o presidente do Senado, Nereu Ramos, que faz a transição e dá a posse ao JK. Portanto, por pouco, o JK não é nem presidente. Teria sido barrado aí por esse golpe. Tá bom? Porém, ele assumiu. E a partir daí teve um governo bastante interessante. Qualquer pesquisa que se faça sobre os presidentes do Brasil até o golpe de 64, o JK aparece como primeiro. Né? Se ele não é primeiro, ele é segundo.
Vargas é o primeiro. Entendendo que Vargas governou 15 anos, depois governou, cometeu suicídio. Olha o apelo, né? E o JK só o governo dele mesmo. Então, tem alguns motivos para isso aí. O Juscelino Kubitschek, ele também tinha sido militar, né? Tenente-coronel, senador, governador, deputado, prefeito. Então, ele tinha uma vasta experiência política. Ele era mineiro. Vasta experiência política. A aliança dele com o João Goulart deu muito certo. Então, ele tinha uma base no parlamento também bastante favorável. E veja, num esquema em que um comete suicídio, o outro é derrubado, o outro renuncia, ele conseguiu ir até o fim. Só o fato de chegar até o fim vai dar a ele as características, né, de conciliador, de tolerante. Podemos questionar isso, mas nesse contexto, tá? E ele vai governar o Brasil nesse período aí chamado de Anos Dourados do Brasil. Vamos lembrar por quê no transcorrer da nossa explicação aqui. Lembra daquelas duas linhas de política que tínhamos aqui? Então tínhamos os nacionalistas progressistas. Nacionalistas progressistas são aqueles que rejeitavam a abertura da nossa economia ao capital externo. Valorizavam o papel do Estado. Do outro lado, os liberais conservadores. Eu acho que na aula passada eu falei liberais progressistas. Liberais conservadores. Que acreditavam, sim, por que não, o capital externo, se vier para o bem do Brasil, que venha. Ou na forma de empréstimo, ou na forma de multinacionais. Então, os nacionalistas progressistas, eles eram, sobretudo, nacionalistas na economia e progressistas na questão política, na questão social, dos direitos, das conquistas dos trabalhadores, das pessoas, da questão social. Enquanto que os liberais conservadores, eles eram liberais na economia, daí essa abertura ao capital externo. Mas eles eram conservadores nas questões políticas, nas questões dos direitos dos trabalhadores, nas questões sociais. Eles eram mais conservadores. E como é que ficava o JK? Já que o João Goulart se enquadrava no nacionalista progressista. O JK vai tentar pegar as duas coisas, é heterogêneo, vamos dizer assim, tá? Então, quando você fala em Vargas, você vai falar assim, nacionalista. Quando você fala em JK, você vai falar desenvolvimentista ou nacionalista desenvolvimentista. Vai tentar pegar as duas coisas aí. Vamos ver como é que foi isso. Na prática, então, ele organizou o plano de metas. Lembra lá do Dutra, plano SALT? Aqui é plano de metas. O plano de metas do JK era composto, né, pela energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Energia, você vai sempre lembrar o quê? Hidrelétricas. Transporte, você vai lembrar de rodovias. Ele praticamente duplicou as rodovias. Destaque aqui para Belém, Brasília. Claro que temos aqui uma relação com a terceira, que é a indústria. A indústria que predomina aqui é a automobilística. E se você está investindo na indústria automobilística, você vai investir na rodovia. Tá bom? Qual a parte negativa da questão do transporte aqui das rodovias? É que as ferrovias vão ficar em segundo plano, vão sendo meio que esquecidas, não tem investimento, elas vão perder. Isso até hoje. Beleza? Ótimo. Então, energia e transporte. Terceiro, eu falei, indústria. Quando falamos de indústria, pensa indústria automobilística. Mas também pode lembrar da indústria de eletrodomésticos, porque tem a ver com esse mundo que está aparecendo aí, que é o mundo urbano, tal, família de classe média e tudo mais. Educação e alimentação. Educação tem aqui o UNB, a criação, e a nossa primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
com foco na perspectiva de Paulo Freire. Parabéns aqui. E a alimentação. Então, a produção de alimentos tal, não foi muito contemplada, porque de uma certa forma ia acabar chegando na questão da reforma agrária. Então, nada de reforma agrária. Essa parte, mesmo a educação, que é menos visível, mesmo material, né, ligada a questões sociais e tal, elas sempre recebem menos investimentos. Quase todos os governos aqui também foi assim. Aquilo que é mais visível, então, penso em hidrelétrica, indústria automobilística, estradas, tudo isso tem mais investimento, tá? Porque é mais visível, sai melhor na foto, ganha mais votos. Tá? Bom, a meta-síntese disso tudo, que o governo do JK era 50 anos em 5, né? Vamos crescer em 5 anos, relativo a 50. Então aqui nós temos a construção de Brasília, que era um projeto já antigo. Consta que um repórter, né, indaga a JK sobre Brasília, se ele vai assumir esse projeto, não sei o que, aí pega e vai para cima disso. Tanto Brasília como a questão dos transportes ali, da rodoviária e tal, tem a ver com essa ideia também de integração, né? De tirar um pouco o Brasil só do litoral e colocando mais para o interior, que era também uma perspectiva adotada por Getúlio Vargas, marcha para o oeste, tá? Aqui também. Então Brasília pode ter essa perspectiva mesmo, levar junto com a capital investimento e tudo mais para esse Planalto Central. Outros vão dizer que tem a ver também com a dificuldade e o perigo de colocar a capital no Rio de Janeiro. Na frente o oceano, ali atrás os morros, e aí? Uma revolta ali complicada. Então ali em Brasília, Planalto, tudo aberto, tem as áreas para fazer manifestações, mas tudo sob vigilância e certo controle. Então pode ser também isso. Mas duas coisas sobre Brasília. Primeiro, essa questão da modernidade. Lúcio Costa, né, urbanista, Oscar Niemeyer, o arquiteto, eles colocaram no mapa, vamos dizer assim, das grandes cidades, porque ela é muito bonita, ela é moderna. Para alguns intelectuais, inclusive, é como se ela fosse mostrasse o que o Brasil poderia fazer se de fato tivesse vontade política. Tá? A Ouro Preto, lá da colonização, agora Brasília aqui. E é bonita mesmo, quem não viu poderia passar por lá. Né, que fala música, Brasília é uma ilha, eu falo porque sei, lá onde os homens fazem a sua própria lei. Essa é a parte ruim da cidade, né? O outro destaque para Brasília é justamente os trabalhadores que ergueram aquilo lá. Não os Oscar Niemeyer ou Lúcio Costa, que estão aí na mente, né, na parte mental, na intelectualidade dela, maravilhoso. Mas os candangos, aqueles trabalhadores itinerantes, vinham do interior, sobretudo do Nordeste, pobres, e que se sacrificaram ali, trabalharam bem, e que depois, né, claro, Brasília foi feita para pessoas outras morarem. Então eles vão morar nas cidades satélites. Legal que o Oscar Niemeyer, ele era comunista, então ele fez lá uma estátua que tem um círculo assim, que se você olhar, fala assim, é uma foice, lá no centro. Tem muita teoria sobre Brasília, desde as visões de Dom Bosco até não sei o que, essa parte mística que não nos interessa aqui, tá bom? Mas você pode procurar. Bom, então só tinha coisa boa? Tem mais ainda. O JK vai governar num momento que diz que o Brasil era um país que estava irreconhecidamente inteligente. Olha, por quê? Além de tudo isso daqui, nós tínhamos o Campeonato Mundial de Futebol. Em 1958, o Brasil ganhou nosso primeiro campeonato de futebol na Suécia. Intelectuais anteriores falavam assim, não, mas o Brasil ele tem ginga e tal, mas não tem muita disciplina, não é científico como o futebol europeu, não ganha. Aí ganhou, né? Então deu todo aquele destaque. Aqui tem Pelé, praticamente adolescente, Garrincha, Gilmar e tal. Em 62 vai ganhar de novo, aí já mais perto aqui no Chile. Então o Brasil ascendendo, vamos dizer assim,
por motivos positivos do mundo. Mas tem uma Miss também, né, que quase ganha, mas um pouco mais à frente. E temos outros. O destaque aqui também vai para o mundo da arte. Nós tivemos aqui o Cinema Novo, já, o antecedente do Cinema Novo, uma transição aí com o Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, que mostra a favela. O Cinema Novo tem a ver com o Glauber Rocha, vai ser bem forte depois, né, quando nós, vamos dizer, a ditadura vai citar mais um pouco sobre ele. Mas Cinema Novo, né, aquela ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, essa estética da fome e tal. O Teatro Oficina é de 58, onde tem essa proximidade, né, do engajamento político e da arte, a arte engajada politicamente. O Teatro Arena, com esse mesmo princípio. Em 58 eles vão apresentar a peça Eles Não Usam Black Time, que é a história de uma família de operários, estão num movimento grevista e tal. Virou filme mais tarde. Portanto, olha só as temáticas. E no campo da música, talvez aquilo que mais assim se destaca, que foi o surgimento da bossa nova. Algo meio blues, meio jazz, meio samba. O meu conhecimento musical é isso, né? Que tem tudo a ver com o momento também. Acordes não bem complicados para alguns, né? Mas música não tem que ter aquele vozeirão, aquela voz potente, pode ser uma voz mais baixa, nem tão afinada assim em alguns momentos. Tem até uma música que chama Desafinado, e que tem a ver com o mundo urbano, ela surge no Rio de Janeiro. Então pensa num apartamento, um violão, as pessoas em volta e começam a tocar esse tipo de música aqui. A bossa nova foi importante porque é algo novo e que o mundo gostou também. Então estão exportando também isso. Os principais pilares aí da bossa nova, o Tom Jobim, o maestro, o João Gilberto e o Vinícius de Moraes, o poeta. O João Gilberto lança um álbum chamado Chega de Saudade, e lá tem uma música chamada Chega de Saudade. A música é de 58, o álbum ele é gravado em 58 e lançado em 59. Então Chega de Saudade é a música, né, quem não escutou tem que escutar, né? Tá entre as melhores já feitas aqui no Brasil. Mas a mais conhecida vai ser Garota de Ipanema. Essa, inclusive, o Tom Jobim canta essa música junto com o Frank Sinatra, que era o grande símbolo da música nos Estados Unidos. Só que essa já é de 62. Então, um aninho depois da saída do JK. Então, veja como é que está esse período aqui. Essa efervescência é isso. E as pessoas nas ruas, e os debates políticos, que Brasil você quer? E aí, ele fala assim, nossa, então só tinha coisa boa no governo JK. Por isso que ele era lá o conciliador, o tolerante, o sábio. Calma, também tinha coisas que não eram tão boas assim. O Brasil já está vivendo aqui, começando a viver, a crise do populismo. Na verdade, é a crise na política, que é a crise do populismo, que é você atender às reivindicações e fazer o projeto capitalista da elite está cada vez mais difícil. Até onde vai? Tá? E a crise do modelo econômico, que é aquele da substituição de importações. Porque nós precisávamos agora de mais tecnologia, mais investimento, e não tinha de onde tirar isso, a não ser de fora. Mas como fazer? Então, são essas crises que vão ser claras no governo do Jânio e do João Goulart, que veremos agora há pouco. Mas que nesse momento já estão ali presentes. Não vão ficar coladas na imagem do JK, pelo contrário, tá? Ele sai com uma boa aprovação e muito provavelmente se reelegeria, se tivesse reeleição. Então ele sai para voltar em 66 e se eleger. Mas já tinha problemas. Por exemplo, denúncias de corrupção no governo, inflação, emissão de dinheiro, gerando muita inflação, dívida externa aumentando, dentro daquela perspectiva desenvolvimentista, podem vir multinacionais, podem vir empréstimos, então fica muito dependente desse investimento. Então, primeiro, dívida externa, e depois dependência externa, porque a economia baseada nesse investimento externo depende do caminhar deles. Então, temos esses vários problemas.
também o problema dos migrantes, aqueles que vinham para as cidades, porque agora o mundo é cada vez mais urbano, mas as cidades sem muitas condições de atender e receber essas pessoas. Então, que vinham em empregos muito ruins, salários muito baixos, por ano moravam em casas que não tinham sequer saneamento básico, tá? E do outro lado, Brasília e tal. Então veja como também temos problemas aí. Mas nesse contexto da época, ele sai como o grande. Não fez o seu sucessor, apesar de tudo, tá? Se não me engano, ele lança o General Lott, que não tinha muita habilidade política, apesar de ser sério e tal. Vai ser a vez da UDN. A UDN vai lançar pela primeira vez alguém que vai conseguir ganhar as eleições. Vamos ver o que é que vão fazer com isso. Até.